Estamos em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Jesus continua falando à igreja de Sardes. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou falar aqui. Aí volte para o vídeo e prossigamos com o estudo. Vamos lá, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus aqui usa um termo que no Novo Testamento é considerado como um termo técnico. Quando ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, essa expressão, o que tens recebido, normalmente é considerado no Novo Testamento, em um contexto de orientação para os crentes, é considerado como uma referência à tradição dos apóstolos. Toda aquela doutrina que foi entregue pelos apóstolos à Igreja de Cristo. Por exemplo, se olharmos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz lá, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então aqui Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor Jesus algo para passar à igreja. Esse verbo recebi é justamente uma palavra que aponta para todo tipo de doutrina que o Senhor Jesus transmitiu aos apóstolos para estes entregarem à igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, segue na mesma linha. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, da mesma maneira, quando Jesus fala que lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, ele está se referindo àquilo que os apóstolos entregaram à igreja e essa mensagem que foi reforçada pela pregação dos pastores, porque os apóstolos eles entregaram a doutrina e os pastores ficam pregando essa doutrina para a igreja. Então a igreja tanto recebeu por meio dos apóstolos, quanto fica ouvindo continuamente a doutrina pela pregação dos pastores. Jesus fala, guarda essa doutrina, guarda esse ensino, guarda tudo aquilo que está na Bíblia para você, observa e arrepende-te. Olha só, não é só ouvir a repreensão, ouvir a orientação, mas se arrepender. Essa palavra, é claro, é mais direcionada para aqueles que na igreja estão indo pelo caminho errado, A Bíblia, ela não só exorta para a gente ir no caminho certo, ela orienta também para que a gente se mantenha no caminho certo. Mas nesse caso aqui, é uma palavra direcionada para aqueles crentes na igreja de Sardes que estão dormindo, e para aqueles supostos crentes que, embora não sejam crentes, podem ser alcançados pelo Evangelho de Cristo, e quem sabe essa palavra aqui não vai ser ungida com o poder do Espírito Santo para que eles venham a se converter de verdade. Quem sabe? Jesus continua, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quando Jesus fala aqui que vai vir como ladrão, ele quer dizer que vai vir num momento inesperado, um momento em que não sabemos. E normalmente, a igreja interpreta essa fala como se referindo ao dia final, à segunda vinda de Cristo. Porém, a gente pode ver aqui que Jesus está usando esse termo para se referir a uma vinda que não é a vinda final. É uma vinda que pode acontecer a qualquer momento na vida de qualquer igreja. Veja que ele está ameaçando a igreja de Sardes. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás. Quem não conhecerá? A igreja de Sardes. Tu não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus não está falando aqui sobre a vinda dele no juízo final, não. Ele não está falando sobre a vinda dele na segunda vinda, não. Ele está falando que ele pode vir de surpresa como ladrão para uma igreja impenitente a qualquer momento. Então tem muita gente que fala bem assim, presta atenção, fique alerta, fique vigilante, porque quando a gente espantar, Jesus está voltando, Jesus está vindo, é a segunda vinda de Cristo, ele vai vir como ladrão. Não, Jesus mostra aqui pra gente, nessas palavras à igreja de Sardes, que ele pode vir como ladrão, isto é, de surpresa,
a qualquer momento para exercer juízo contra uma igreja. Se a igreja estiver vivendo de forma negligente, Jesus pode vir de surpresa. É isso que nós aprendemos aqui. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. É interessante aqui essa palavra de Cristo, porque quando ele fala que há na igreja umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, nós podemos entender que essa é uma referência àqueles crentes que estão dormindo na igreja. Veja que Jesus os considera crentes de verdade. Eles não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco com ele, com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando diz não contaminaram as suas vestiduras, quer dizer que eles não entraram no caminho de pecado em que estava a maioria dos crentes daquela igreja. Porque essa expressão não contaminar as vestiduras, as vestes, se refere a uma vida de pecado. É como se a roupa suja representasse uma vida de pecado. Outra coisa também é que os estudiosos entendem que isso aqui é uma pista de qual pecado os crentes de Sardes estavam mergulhados. Eles acham que é um pecado relacionado à idolatria. Por quê, professor? Porque normalmente quando a gente vê no Novo Testamento essa história de contaminação, normalmente é algo relacionado à idolatria, a ídolos. Baseado em textos como Atos 15 e 20, que diz: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Vocês vejam aqui, contaminação relacionado a ídolos e relações sexuais ilícitas. Em 1 Coríntios 8, 7 diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. De novo, contaminação relacionada a ídolos. Então é possível que entre os pecados que Sardes estava cometendo, podemos incluir aí o pecado da idolatria. Nós sabemos que as nações na antiguidade eram praticamente todas pagãs, adorando ídolos, adorando coisas, adorando todo tipo de elemento da criação de Deus. Então pode ser sim que Sardes estivesse se envolvendo com idolatria, algo abominável para Deus. Jesus falou aqui também: não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco. Eu já falei que roupa suja é uma referência a uma vida de pecado. Isso tem base bíblica em textos como Zacarias 3, versículo 4, que diz assim: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então, as vestes sujas aqui nesse versículo é o mesmo que iniquidade. Apocalipse, neste livro que nós estamos estudando, lá no capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quer dizer que eles vieram da grande tribulação com uma vida ainda contaminada pelo pecado devido à nossa natureza pecaminosa, que persiste mesmo em nós crentes, mas foram alvejados no sangue do Cordeiro, foram limpos, purificados, suas roupas foram limpas pelo sangue do Cordeiro. O que quer dizer que eles entraram no céu totalmente santos, plenamente santos. Suas roupas foram limpas. E Jesus continua: e andarão de branco junto comigo. Só dá para a gente entender essa palavra de Cristo aqui quando a gente conhece um pouco da cultura lá do Império Romano. Em algumas cidades do Império, costumava-se comemorar as vitórias militares no chamado Triunfo Romano. O que é isso, professor? Triunfo Romano era um evento em que os cidadãos de uma cidade se vestiam com togas brancas
e saíam caminhando e comemorando pela cidade onde moravam. Comemorando o quê? Uma vitória militar. Os militares eles ganhavam uma batalha, isso beneficiava e alegrava a cidade, e ela, para comemorar, se vestia de branco e fazia como que um desfile. Jesus está falando, andarão de branco junto comigo. Para o cidadão de Sardes, isso era como que Jesus se remetendo a esse evento aí do triunfo romano. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, quando eu voltar, nós faremos esse desfile de triunfo. Vocês, o meu povo, desfilará comigo comemorando a vitória. A vitória. Aqui Jesus acrescenta, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. As pessoas, os crentes, eles aqui são dito que são pessoas, aqui é dito que são pessoas dignas. Ora, andar na Bíblia tem a ver com o modo de vida de alguém. Por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 6 e 7 diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que andar tem a ver com modo de vida. Quem anda nas trevas, anda com um modo de vida contrário à palavra de Deus. Quem anda na luz, anda em comunhão com Cristo e com as pessoas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito é um modo de vida em que o crente está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus fala aqui, andarão de branco junto comigo, isso se refere a um novo estilo de vida que vai começar para o crente. Ele vai passar a viver uma vida santa. E é só o começo, porque nós vamos viver pela eternidade essa vida santa. E aqui quando Jesus fala são pessoas dignas, eu quero voltar a esse ponto. Por quê? Porque é importante frisar que o crente ele só é digno por dois motivos. É importante frisar isso. Primeiro motivo, porque ele foi justificado em Cristo. Não é que ele tem uma dignidade própria, não. É porque ele foi justificado em Cristo. E segundo lugar, o crente é digno porque após ser justificado em Cristo, ele busca viver de uma forma que honre essa salvação imerecida. Você compreende? Então, primeiro, não cabe espaço para vanglória, não, para soberba, nada disso. Nós somos dignos porque fomos justificados em Cristo e porque, após termos sido justificados, nós buscamos viver para honrar esse Cristo como forma de agradecimento pela salvação que ele nos concedeu. Na próxima aula, nós vamos encerrar o estudo sobre a carta à igreja de Sardes. Até lá!